Boa noite. Boa noite. Temer afirma que eventual prisão de Lula causaria problema ao país pela reação dos movimentos sociais e pela instabilidade. Ex-gerente da Camargo Correia conta que pagou propina ao senador Edson Lobão quando ele era ministro de Dilma. Na Rússia, ministro da Economia é preso por corrupção, acusado de exigir 2 milhões de dólares de uma empresa de petróleo. Motoristas reclamam que o preço da gasolina não cai nos postos, mesmo após 2 anúncios de redução nas refinarias. No encontro mundial do meio ambiente, o secretário da ONU pede que Donald Trump respeite acordo para proteger o planeta. Garota de 17 anos é assassinada em assalto na periferia de São Paulo. O ladrão de moto queria o tênis dela. A decolagem do maior avião do mundo no aeroporto de Guarulhos deveria ter sido hoje de manhã, mas foi adiada. Desde cedo, apaixonados por aviação fazem uma espécie de plantão em Cumbica para ver o Antonov 225, avião de uma empresa ucraniana que teve o projeto construído ainda na antiga União Soviética. 7 horas da manhã e já tinha gente no meio do mato, posicionada para ver a decolagem do Antonov, que virou a atração do dia. O morrinho do aeroporto, como é conhecido pelos moradores de Guarulhos, ficou disputado. É que daqui de cima é possível ter uma visão privilegiada da pista. Rogério é de Jales, no interior de São Paulo, e está de férias com o filho. Tirou o dia para tentar contemplar o avião. A gente levantou cedo com aquela expectativa de ver ele, né? A gente que mora no interior não tem essa oportunidade. A aeronave pousou ontem à noite no aeroporto de Guarulhos depois de fazer uma escala em Campinas. O Antonov 225 é o único em operação deste modelo no mundo e por isso chama tanta atenção. Além do tamanho, é claro. Ele tem 6 turbinas, 32 rodas. São 84 metros de comprimento, 88 de uma ponta da asa à outra e pesa 175 toneladas, sem carga e sem combustível. Tem capacidade para transportar 250 toneladas. Um Boeing 747, por exemplo, tem pouco mais de 73 metros de comprimento e 68 de envergadura. Ele fica ainda mais gigantesco perto do Airbus 320, que tem 35 metros de envergadura e 37 de comprimento. Herbert é um apaixonado por aviões. Foi primeiro em Campinas para ver o Antonov e agora em São Paulo. Foi fantástico. Eu já gosto de aviação desde a infância. Meu primeiro brinquedo foi um avião. Acredito que por onde ele passa atrai essa multidão. Esta não é a primeira vez que o superavião passa por terras brasileiras. Em 2010, ele também pousou em Cumbica, trazendo equipamentos para a Petrobras. Agora segue para Santiago, no Chile, levando um gerador de 150 toneladas. É a maior carga a ser transportada até hoje na história da aviação do Brasil. Apesar da expectativa, o Antonov precisou adiar a decolagem, que estava marcada para as 8 horas da manhã. Frustração para quem acordou cedo? Nem tanto. Vai voltar, não? Vamos, Com certeza. Fui um pouquinho frustrado, mas também não decepcionado, que a gente vai ver, vai voltar aqui, vai ver. Segundo a assessoria do aeroporto de Guarulhos, o avião deve decolar daqui a pouco, às 7h30 da noite, rumo a Santiago, no Chile. Adolescente de 17 anos morre depois de ser baleada por assaltante que queria levar o tênis dela e o do namorado. O homem fugiu sem roubar nada. Gabriela dos Santos, de 17 anos, tinha ido a pé até uma padaria com o namorado. Os dois já estavam bem próximos à casa dela, em Sapopemba, na zona leste da cidade, quando foram abordados por um assaltante em uma moto. O namorado contou à polícia que ele se abaixou para tirar o tênis quando ouviu o disparo. O crime aconteceu por volta de 8h30 da noite de ontem. Gabriela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral constatada no hospital. Testemunhas ouvidas aqui na delegacia disseram que o suspeito aparenta ter 19 anos, 1,80 m de altura e pele branca. A polícia vai usar imagens de câmeras do comércio da região para tentar identificar o autor do disparo que matou a jovem.
O suspeito de matar a ex-namorada dentro do apartamento em que ela vivia na zona sul de São Paulo ficou 2 horas escondido no prédio. O crime aconteceu na madrugada de sábado e ele continua foragido. De acordo com a polícia, Hugo Alexandre Gabriche entrou no prédio com uma chave do estacionamento. Ainda segundo as investigações, ele tentou desligar as câmeras de segurança do edifício. Depois disso, Hugo teria subido até o 3º andar e ficado escondido por 2 horas na escada. Ele aproveitou que um entregador de bebidas chegou ao local e o obrigou a tocar a campainha do apartamento. Em seguida, teria entrado no apartamento e efetuado os disparos. A ex-namorada, Edna Amaralina da Silveira, de 28 anos, levou 8 tiros e morreu no hospital. O homem que estava no apartamento com ela também foi atingido e está internado. Ele corre o risco de ficar paraplégico. Edna chegou a entrar com uma medida protetiva contra o ex-namorado na Justiça de Goiás, mas a medida foi revogada dias antes do crime a pedido dela. Ex-gerente de Relações Institucionais da Camargo Correia, Gustavo da Costa Marques, retifica o depoimento na Lava Jato e afirma ter pago propina em espécie ao senador Edson Lobão, do PMDB. Na época, Lobão era ministro de Minas e Energia do governo Dilma Rousseff. Em depoimento à Polícia Federal no mês passado, o executivo da Camargo Correia disse ter omitido informações para seguir uma versão estabelecida pela empreiteira para proteger Lobão. Na nova declaração, ele admitiu ter tratado diretamente com o PMDBista sobre o pagamento de propinas. Foram 4 reuniões na casa do então ministro, em Brasília, entre 2011 e 2012. Num desses encontros, no fim de 2012, Lobão teria pedido entre 600 mil e 800 mil reais. Segundo Costa Marques, o dinheiro foi providenciado por Rodrigo Brito, filho de um dos sócios da P-Energy Engenharia e Montagem, empresa que teria feito 2 contratos falsos com a Camargo Correia para repassar dinheiro a Lobão. As informações sobre Brito, apontado como operador do PMDB, também são novas. Outros delatores da Camargo Correia já admitiram que 1% do valor do contrato da usina hidrelétrica de Belo Monte, tocado pela empresa em consórcio com a Andrade Gutierrez e a Odebrecht, era repassado a políticos do PT e do PMDB. Segundo eles, ao menos 2 milhões de reais foram pagos a Lobão por, supostamente, ter ajudado a criar o consórcio e para que não impusesse obstáculos à obra. O caso é investigado em inquérito sigiloso no Supremo e o relator é o ministro Edson Fachin. A defesa do senador Edson Lobão diz que a delação de Gustavo da Costa Marques deve ser anulada, porque ele admitiu que mentiu em depoimentos supostamente orientados pela Camargo Correia. O advogado de Rodrigo Brito não quis comentar as declarações de Costa Marques, porque afirmou que o caso é sigiloso. A Camargo Correia não quis se manifestar. O presidente da República, Michel Temer, do PMDB, disse que uma eventual prisão do ex-presidente Lula pode causar um clima de instabilidade no Brasil. Temer participou ontem do programa Roda Viva, da TV Cultura. Por mais que você faça, por mais que eu esteja descrevendo aqui com abundância o que o governo está fazendo para preservar a indenidade, a integridade do país, da economia, das relações sociais, surge uma noticiazinha qualquer, isto cria uma instabilidade, não é verdade? Tanto que muitas vezes diz, seu Temer, você está com azar, que de vez em quando surge uma notícia aí de ministro, não sei do quê, né? E isto cria uma instabilidade no governo. Imagine, digo eu, a hipótese, mera hipótese, né? Claro. De uma prisão do Lula, né? É um ex-presidente, foi presidente 2 vezes, pode criar problemas, eu não tenho dúvida disso. Temer disse ainda que não tem preocupação com uma eventual cassação de seu mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE está analisando e investigando denúncia de que a chapa Dilma Temer cometeu abuso de poder econômico e usou dinheiro de desvio da Petrobras na campanha presidencial de 2014. No TSE eu não tenho preocupação. Se um dia o TSE lá para frente, Eliane, dizer, olha, o Temer tem que sair, é claro, primeiro, convenhamos, tem recursos e mais recursos que você pode interpor, não só no Tribunal Superior Eleitoral, como igualmente no Supremo Tribunal Federal. De fora a parte, a circunstância que eu tenho sustentado com muita ênfase, não porque acredite politicamente, mas acredito juridicamente, pelo exame que fiz do texto constitucional e pelo exame que muitos fizeram, que são figuras apartadas, a figura do presidente da República, da figura do vice-presidente da República. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto.
pode parecer uma coisa desprezível, mas não é. O presidente Michel Temer cometeu um erro gravíssimo ao dizer que uma eventual prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, que ocupou o cargo que ele hoje ocupa, poderá trazer perturbações institucionais. Isso ele falou sob mera hipótese. Bom, por que é gravíssimo? Ele é presidente da República. O Lula está respondendo a processos criminais por corrupção e obstrução de justiça, entre outros crimes. Quem julga isso são os juízes. Valisney de Souza Oliveira, em Brasília, Priscila Hernandes da Veiga, em São Paulo, e principalmente Sérgio Moro, em Curitiba. O presidente da República não tem nada a ver com isso. Da forma como ele falou, passa a impressão para a nação que ele acha que Lula é inocente, o que é um direito dele. Agora, que está pressionando a justiça, não os juízes só, mas a justiça, o Tribunal de Porto Alegre, o Supremo Tribunal Federal, a não prenderem o Lula para evitar um problema político. Ora, nós estamos numa democracia que Montesquieu dizia que tem 3 poderes autônomos e independentes. Não tem nada que se meter com o juiz, nem assular, porque uma declaração como essa dele assula os movimentos ditos sociais que podem ir para a rua queimar pneus, o máximo que eu acho que pode acontecer se por acaso Lula for preso. Mas ele cometeu outros erros tão graves quanto esse. A entrevista é um desastre. Por exemplo, quando foi perguntado sobre a possibilidade de esse processo ter um resultado da cassação do seu mandato, ele disse que não, que tinha muitos recursos a percorrer. Esta foi a estratégia que Dilma Rousseff usou para fugir do impeachment. Não fugiu. Se tivesse renunciado, tinha poupado o Brasil do sofrimento do impeachment. Pelo visto, eu vou ser obrigado a adotar um lema que eu já estou querendo adotar há bastante tempo. Eu nunca esperei nada do Temer, mas como ele tem me decepcionado. Aliás, eu estou até para propor que ele mude o nome para Michel Rousseff, porque ele está repetindo Dilma em praticamente tudo. Pois é, eu volto quinta-feira que vem direto ao assunto. Me espere aí, em pé. Chuva forte provoca deslizamento de rochas em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e deixa 2 mortos. Uma mulher de 49 anos e um idoso de 70 anos. Segundo a Defesa Civil, mais de 1.000 toneladas de pedra e terra deslizaram de uma encosta de 200 metros de altura. Em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio, pelo menos 10 famílias estão desalojadas. As cidades de Teresópolis e Nova Friburgo também foram afetadas pelas fortes chuvas que caem na região desde sábado. E o paulistano também teve um feriado frio e chuvoso. O tempo fechado não deixou as temperaturas subirem e a garoa até aumentou a sensação de frio por aqui, né? Vamos ver como é que vai ser a quarta-feira? Será que vai ser diferente? Vamos chamar a Mariana Armentano, que traz os detalhes da previsão. Praticamente todo o país terá uma quarta-feira de tempo instável. Como a gente vê no mapa, o tempo só fica firme e bem ensolarado nessa área em amarelo, entre Sergipe e o Maranhão e no litoral fluminense. Em todas as outras áreas, chove e a chuva mais volumosa acontece nessa área escura, entre o Rio de Janeiro, Bahia e o leste do Pará. No Rio Grande do Sul, o tempo fica bem fechado, mas não teremos tanta chuva. Vamos ver como fica a quarta-feira em algumas cidades? Em Porto Alegre, tempo fechado amanhã com poucas aberturas de sol e temperaturas entre 18 e 28 graus. Em Salvador, pode chover forte, a máxima fica em torno dos 29. Em Fortaleza, mínima de 24 e máxima de 32, sem nada de chuva. E em Cuiabá, nem a chuva refresca o calorão, na casa dos 36 graus. Vamos ver como fica o tempo aqui no estado de São Paulo? Olha, ainda tem chance de chuva em todas as regiões, mas de forma bem pontual, e o sol predomina durante boa parte do dia. No norte paulista, as temperaturas chegam aos 30 graus em Franca, aos 31 em Barretos e aos 32 em São José do Rio Preto. No litoral, o tempo muda em relação a hoje e a máxima bate na casa dos 29 graus. Parece até ironia, mas agora que o feriado já está acabando, o sol volta a predominar e esquenta, inclusive aqui na capital.
Para essa próxima madrugada, teremos mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 29, com chuvas pontuais só entre a tarde e a noite. Na quinta, o calor diminui e ainda pode chover. A máxima fica em torno dos 27 graus. E na sexta, o tempo vira de novo. Não esqueça o agasalho em casa, porque o céu deve ficar bem nublado e esfria ao longo da tarde. A temperatura mínima de 15 graus vai ser registrada por volta das 8, 9 horas da noite. 35 jovens fugiram da unidade Novo Horizonte da Fundação Casa Antiga FEBEM. A unidade fica em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e a fuga aconteceu à tarde. Pelo menos 50 adolescentes infratores cumpriam medida socioeducativa. A PM faz buscas pela região. Numa nota, a Corregedoria-Geral da Fundação Casa afirma que vai instaurar uma sindicância para apurar a fuga dos adolescentes. Um livro lançado este mês conta a história de um dos mais importantes parques de diversão da cidade de São Paulo, Play Center. Desativado em 2012, o espaço deixou muita saudade. Quem o conheceu e hoje passa pelos prédios que ocupam o terreno na Marginal Tietê, ainda guarda na memória os bons momentos que viveu lá. Quase 40 anos de adrenalina, diversão e amor também, por que não? Foi assim com a Gabriela e o Rogério no Play Center. A maior lembrança que eu tenho é que eu tive um primeiro namoradinho. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade e a gente ia no brinquedo de mão dada e fazia tudo de mão dada, muito marcante. E eu tô com namoradinha até hoje. E pensar que o medo dos brinquedos foi o que juntou o casal. Andávamos no samba junto, porque tínhamos medo e andávamos de mão dada. Era o brinquedo predileto. Então o susto era a desculpa para segurar a mão dele, mais ou menos isso. Não, mas dava, é o que eu te falei, na época que dava aquele frio na barriga mesmo, mas eu já aproveitava e segurava um pouquinho. Difícil contar tantas histórias no Play Center sem lembrar da emoção nas atrações. Das mais radicais, como o Barco Viking, o Turbo Drop e a Montanha Russa, até as mais assustadoras, com a Monga, a Mulher Gorila e as Noites do Terror. Tudo isso foi colocado num livro que conta a trajetória do parque. O Play Center foi um ícone, evidentemente, para a cidade de São Paulo. Foi o grande cartão postal da cidade de São Paulo durante décadas. Foi o maior parque da América Latina. E realmente, assim como eu falo no livro, né, o próprio título, foi um lugar onde tudo de fato acontecia. O maior lançamento de cinema da época, não é, que foi o King Kong em 1977, o Play Center foi escolhido para ser o ponto da América do Sul para fazer a divulgação do filme. 60 milhões de pessoas passaram por esse parque, é muita coisa, entendeu? E tudo isso está no coração de cada um. Hoje, quem usa a Marginal Tietê pode até passar despercebido pelo lugar onde ficava o parque. Mas até 4 anos atrás, quando ele foi fechado, era só olhar pela janela do carro para ver o logotipo do Play Center e a famosa montanha-russa. Uma vista que deixou saudade. Eu vinha muito na época da escola, em excursão, todo ano eu vinha e era muito legal. Tipo, participava de todos os brinquedos. Eu lembro que tinha o Splash, que saía toda molhada. Nossa, depois que o Play Center fechou, foi horrível. Tudo acabou em 29 de julho de 2012. Até então, o prestígio do parque vinha sendo afetado por 2 acidentes. Em 2011, 8 pessoas ficaram feridas quando a trava de um dos brinquedos se abriu durante a operação. As vítimas caíram de uma altura de 5 metros. Meses antes, em 2010, um carro em movimento na montanha-russa bateu em outro e deixou 16 crianças feridas. A expectativa foi grande depois do fechamento, com a previsão de um novo parque para o ano seguinte. Mas a ideia não avançou. Agora, o terreno antigo na Barra Funda tem 2 torres residenciais e outras 2 comerciais ainda em construção. A região se valorizou com o tempo. Alguns imóveis podem ser encontrados por cerca de R$600 mil. A Egli se recorda bem do tempo em que trabalhou no Play Center e guarda o broche do parque até hoje. Foram quase 20 anos. Eu costumo dizer que o Play Center, ele tinha alma, porque ele era feliz, as pessoas lá eram felizes. E era uma fábrica de sonhos, realmente, né? Uma pena que acabou.
Barack Obama está na Grécia, na última viagem dele como presidente dos Estados Unidos. Em Atenas, o presidente americano disse que o medo dos efeitos da globalização ajudou a eleição de Donald Trump. Obama alertou para o perigo do nacionalismo bruto por trás do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia e também da vitória de Donald Trump. Ele reconheceu que havia raiva e frustração na população americana e disse que é preciso dar mais atenção ao medo e à preocupação das pessoas no mundo globalizado, fatores que favorecem o surgimento de movimentos populistas em vários países. Ao lado do primeiro-ministro Alexis Tsipras, Obama declarou que a economia da Grécia precisa de espaço para voltar a crescer. Disse que a austeridade sozinha não pode trazer prosperidade e defendeu um alívio da dívida grega. O presidente também falou sobre a crise dos refugiados, destacando que a comunidade internacional precisa dividir a responsabilidade com a Grécia. Ao presidente Prokopis Pavlopoulos, Obama destacou a importância de uma Europa forte e unida e ressaltou que Donald Trump garantiu a ele que apoia uma OTAN forte, diferentemente da retórica da campanha presidencial. Barack Obama fica na Grécia até amanhã, depois vai para a Alemanha e acaba a viagem no Peru. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse hoje em Marrakech que as ações contra as mudanças climáticas não vão parar. Um grupo de professores e alunos da Faculdade Casper Libero participa das COP22 no Marrocos. Ban Ki-moon expressou esperanças de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, desista do plano de abandonar um acordo global que visa diminuir a dependência do mundo dos combustíveis fósseis. O secretário da ONU disse que o que antes era impensável tornou-se inevitável, referindo-se ao Acordo de Paris, ratificado em tempo recorde e adotado formalmente por mais de 100 nações, incluindo os Estados Unidos. Ban Ki-moon também afirmou esperar que o republicano Donald Trump, eleito na semana passada, abandone a visão de que a mudança climática seria uma farsa e também a promessa de cancelar o Acordo de Paris. Hoje foi feita a foto oficial daqueles que representam as cerca de 200 nações reunidas na COP22, com o objetivo de colocar no papel de que maneira será implementado o Acordo de Paris, firmado no ano passado. Em discurso, o presidente da França, François Hollande, disse que os Estados Unidos, o segundo maior emissor do planeta, têm de respeitar os compromissos que assumiram, não apenas porque é o seu dever, mas porque é de seu próprio interesse. De Marrakech, Tatiana Ferraz para o Jornal da Gazeta. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Há uma semana, os americanos deram uma péssima notícia para o mundo. Eles elegeram Donald Trump como presidente. Mas desde então, uma boa notícia está também chegando dos Estados Unidos. É o inconformismo das pessoas de todas as religiões de origem étnicas que saem às ruas para protestar. A mídia prestou mais atenção nas primeiras passeatas de quinta-feira, mas elas continuaram nos dias seguintes em pelo menos 50 cidades. E aconteceram ontem em Los Angeles, Nova York, Portland, Denver e cidades menores. Existem agora passeatas apenas com estudantes do ensino médio, ou então só com universitários. Essas manifestações não poderão evitar que Donald Trump tome posse na Casa Branca, mas elas trazem boas mensagens. Os manifestantes são porta-vozes do inconformismo com ideias absurdas que Trump exprimiu sobre imigrantes, sobre mulheres como simples objetos de prazer sexual ou sobre o isolamento comercial dos Estados Unidos. Eles protestam contra a promessa do presidente eleito de se retirar do Acordo do Clima de Paris e, com isso, favorecer o aquecimento global. Os manifestantes também respondem, mesmo indiretamente, à reviravolta que Trump pretende dar no plano internacional. Eles protestam contra o plano que vai diminuir a presença militar dos Estados Unidos e sobrecarregar as máquinas de defesa do Japão e da Alemanha. Os manifestantes querem manter um conjunto de valores culturais, agora ameaçados, mesmo indiretamente. E eles defendem o direito das minorias, querem manter as liberdades que encontraram no país em que vivem. A campanha eleitoral de Donald Trump espalhou o ódio contra americanos de religião muçulmana. O FBI já divulgou que está crescendo os atos de violência contra essa minoria. Se o presidente eleito for esperto, ele entenderá essa mensagem complexa das ruas e não vai pisar no acelerador de políticas que trarão prejuízo para os Estados Unidos e para todo o planeta.
É assim que o mundo gira. Boa noite. Aqui no Brasil, a venda e o consumo recreativo da maconha são proibidos. Mas medicamentos que contêm o canabidiol, que é a substância presente na planta da maconha, são regulamentados pela Anvisa e podem ser importados. Quem usa esses remédios sente os benefícios deles à saúde. A maconha é uma droga proibida no Brasil. O alucinógeno é derivado de plantas da espécie Cannabis sativa. A erva tem princípios ativos que são alvo de estudos para comprovar seus benefícios à saúde humana. E Caroline é uma das pessoas que utilizam o canabidiol, uma substância extraída da maconha. Ela tem paralisia cerebral e hoje, aos 22 anos, usufrui do uso medicinal da planta. Ela começou a tomar 3 ml 3 vezes ao dia, já deu uma boa melhorada, depois foi aumentando as doses e aí foi controlando as convulsões dela. Começou a dormir melhor, começou a se alimentar melhor, a percepção dela está melhor, na escolinha está mais feliz. São 4 doses diárias, 6 ampolas por mês e um tratamento de quase R$5 mil pagos pela Prefeitura de Diadema, cidade onde a família mora. O uso medicinal da maconha é reconhecido pela Anvisa, desde que devidamente comprovada a exigência médica. A partir da regulamentação, em 2014, a agência recebeu quase 2.000 pedidos. Desses, 1.802 foram autorizados e apenas um negado. É importante que não é maconha que se libera, é o canabidiol que libera, certo? A maconha como planta, ele tem mais THC do canabidiol. O THC é muito sério. Ele destrói a mente humana, destrói de um jovem a ambição, leva a doenças psiquiátricas graves. Então, ele não pode ser liberado para fins recreacionais porque vai ser como cigarro. Ele vai beneficiar algumas coisas, mas vai trazer um preço à saúde pública muito grande. Aqui em São Paulo, uma decisão inédita reacendeu a discussão sobre a descriminalização da maconha. Um homem importou da Holanda, via internet, sementes da planta. Isso foi em 2014. Agora, em outubro, um colegiado do Conselho Institucional do Ministério Público Federal decidiu que importar pequenas quantidades de um produto que ainda não virou planta não é crime. Mas essa decisão só vale especificamente para este caso. Não acho que faça sentido tratar o usuário como possível traficante e, dessa forma, penalizá-lo de forma a levá-lo ao encarceramento. Enquanto o uso recreativo ainda é discutido e proibido, quem venceu a burocracia para o consumo medicinal comemora. Esse remédio é de Deus. Ajudou muito minha filha. Ajuda nós todos, né? Porque a gente não vê ela sofrer convulsão, a gente fica feliz. O Comitê Executivo do FMI diz que a economia brasileira pode estar perto de sair de uma forte recessão, mas que o país ainda tem um longo e duro caminho de recuperação que depende da aprovação de reformas impopulares. Num relatório anual sobre o Brasil, o Fundo Monetário Internacional afirma que a atividade econômica no país deve permanecer fraca por um período prolongado. Para este ano, o FMI prevê uma retração no Brasil de mais de 3%. Para o ano que vem, 2017, o fundo acredita num crescimento de 0,5% do PIB. Preços dos combustíveis não caem nas bombas para os consumidores, mesmo após 2 reduções nas refinarias feitas pela Petrobras. Os motoristas, é claro, reclamam. São R$ 70 todos os dias para abastecer o tanque. E no bolso do José Carlos, nada mudou por enquanto. Que já há uns 2 meses que vem falando que vai abaixar, que vai reduzir e só vem aumentando. E só vem aumentando. Aí fica difícil para a gente também, né? De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo, a média do litro da gasolina em São Paulo está em R$ 3,454, cerca de 3 centavos a menos que na semana anterior. Só que o desconto esperado era de 5 centavos por litro. A estimativa foi colocada após a Petrobras anunciar no dia 8 desse mês a 2ª redução no preço da gasolina do ano, dessa vez de 3,1%. Antes, em 14 de outubro, a empresa já tinha anunciado queda de 3,2%. Você, como motorista, sentiu alguma redução? Não, eu não estou sentindo nenhuma redução, não. Para nós, não atingiu nada ainda, né? Se tivesse aumentado, já tinha atingido para nós consumidores.
Segundo os donos dos postos, enquanto as distribuidoras não baixarem os preços, vai ser difícil repassar o desconto para o consumidor final. Outro problema está na entre-safra da cana-de-açúcar. A alta do produto interfere no valor do álcool anidro, que por sua vez entra com 27% da composição da gasolina. O álcool anidro de agosto para cá subiu 22%. Então ele anulou completamente qualquer desconto que a Petrobras possa ter dado no preço da gasolina. As empresas distribuidoras não diminuíram o preço delas. Elas estão comprando da Petrobras mais barato, mas elas não estão vendendo para nós, varejistas, mais barato. A nova política de preços da Petrobras permite mais de um reajuste mensal. A empresa diz que mesmo após as 2 quedas de preço recentes, a margem de lucro continua acima do previsto. Se o transporte público fosse mais fácil para onde eu trabalho, eu com certeza iria de transporte público, mas não dá. E andar um pouco de pé, né? Ou de bicicleta, né? Para não gastar gasolina. Para não gastar gasolina. Polícia Federal pede a quebra dos sigilos bancário e fiscal do presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, e do ministro do TCU, Raimundo Carreiro. A informação foi divulgada pela revista Época. Segundo a publicação, os pedidos foram feitos em razão das suspeitas de corrupção envolvendo a atuação do advogado Tiago Cedras, filho do presidente do TCU. De acordo com a reportagem, Tiago Cedras é acusado pelo empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, de ser o intermediário de repasses para o ministro Raimundo Carreiro. Pessoa disse em delação que pagou R$1 milhão a Cedras. À revista, o advogado de Tiago Cedras disse que desde o começo das investigações, a defesa ofereceu os dados bancários como forma de esclarecer os fatos. O ministro Haroldo Cedras nega que seja investigado. O ministro Raimundo Carreiro disse que já forneceu seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o significado do feriado da Proclamação da República. A República do Brasil está fazendo hoje aniversário de 127 anos. O brasileiro não sabe muito bem se é para comemorar ou para lamentar. República vem do latim res publica. É uma expressão que significa coisa pública, coisa do povo. Parece bom, mas de vez em quando a gente ainda tem a sensação de viver numa monarquia, o sistema político em que só uma pessoa usa a coroa, o manto e o cetro. Até ontem era o Eduardo Cunha, hoje quem ocupa o trono é Renan Calheiros. Numa república todos são iguais perante a lei, mas na maioria das vezes a lei que prevalece no Brasil é a lei da selva, que autoriza o mais forte a engolir o mais fraco. No Brasil, a monarquia acabou numa festa, o baile da Ilha Fiscal. Esse baile que reuniu a aristocracia do Império uma semana antes da virada do regime é apontado por muitos historiadores como símbolo da derrocada da monarquia. De fato, a monarquia brasileira acabou ali, mas muita gente acredita que o que tomou conta do país foi o baile, não a república. Não há dúvida de que a república é superior à monarquia. Pelo menos o povo não tem que sustentar eternamente as mordomias de um governante com sua família real e o séquito de bajuladores. Na república existe a alternância de poder. O grupo palaciano que dá as cartas é trocado periodicamente, exceto pelo PMDB, que no Brasil continua, seja qual for o governo. Então, devemos aproveitar o resto de feriado para comemorar ou para lamentar? Você decide. Boa noite. Em São Paulo, uma exposição comemora os 150 anos de um clássico da literatura infantil. A mostra narra a história do livro Alice no País das Maravilhas, por meio de recursos que permitem uma experiência interativa com os personagens. O público recebe as boas-vindas ao universo da obra do britânico Lewis Carroll, com manuscritos e releituras feitas por vários artistas. A gente está constantemente
com a Alice, repensando essa relação, qual é a relação entre as figuras e os diálogos, ou seja, qual a relação entre o texto e a imagem, né? E isso, ela acompanha o século XX, agora o século XXI, sendo recriado nas mais diferentes estéticas, linguagens, estilos, técnicas, enfim, eu acho que essa exposição mostra um pouco isso. Durante a exposição, as pessoas mergulham em um mundo de possibilidades e de interpretações, em que elas passam a ser Alice, a protagonista da história. É importante conhecer a história, né, para poder participar junto com ela. Eu não conhecia enquanto não era mãe, né? A gente acaba estudando depois que é mãe, eu estou achando bem interessante. Nesta sala, o público vivencia uma das experiências de Alice. Eu resolvi experimentar. A cena é a do chá, com a lebre de Márcio e o chapeleiro maluco. Eles fazem uma reflexão sobre o tempo, um problema muito comum hoje em dia. E a brincadeira de estar preso no tempo ou de ser amigo dele também foi retratada no filme Alice no País das Maravilhas, do diretor Tim Burton. As experiências tecnológicas misturadas ao clássico agradaram esta família. A questão da interatividade é bem legal mesmo, acho que envolve todo mundo, né? Todas as gerações mesmo. Então ele gostou, eu gostei, minha mãe gostou, acho que a exposição está excelente. Acho legal o jogo de luzes que eles têm, para parecer as coisas sempre mais realista e dá mais uma sensação de eu tô dentro da história da Alice. A mostra Experiência Alice fica em cartaz até o dia 30 deste mês no Shopping JK Iguatemi. As visitas podem ser feitas das 10 da manhã às 9 da noite, aos domingos e feriados, das 11 da manhã às 7 da noite. O ingresso custa R$ 35. Crianças pagam meia entrada. A Rússia prendeu e acusou o ministro da Economia de corrupção. Alexei Uliukayev está em prisão domiciliar. O ministro de 60 anos teria exigido da direção da companhia Rosneft, gigante russa do petróleo, um suborno de $2 milhões para autorizar a compra de uma empresa estatal. Se for considerado culpado, o ministro pode receber uma pena que varia entre 8 e 15 anos de prisão. A imprensa e observadores consideram que a prisão pode ser um acerto de contas entre clãs do Kremlin. Uliukayev é favorável a reformas de liberalização e tinha advertido para a estagnação da economia russa. Relator do projeto de lei com medidas de combate à corrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, diz que seu parecer vai sugerir que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal decidam, de comum acordo, quem vai liderar cada operação internacional. Em casos de discordância, os órgãos teriam que se alternar. Lorenzoni falou hoje à TV Globo. Ele passou o feriado em reuniões para definir seu relatório. Ontem esteve com representantes do Ministério Público. Hoje, o Onyx Lorenzoni disse que o parecer deve ser apresentado amanhã à Comissão Especial da Câmara e votado na quinta-feira. A votação no plenário deve acontecer até o dia 9 de dezembro. O projeto de iniciativa popular, chamado de 10 medidas contra a corrupção, tem, na verdade, 17 medidas, entre elas a criminalização do Caixa 2. As investidas do Congresso contra o combate à corrupção na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem analisa é Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, eu li hoje uma frase interessante. Quando a selva pega fogo, os animais se unem. E o curioso, nesse momento, né, em que parece que há assim, muita incerteza e temor pelos avanços da Lava Jato, senadores e deputados, de fato, estão unidos e promovendo muitas ações contra o Ministério Público, contra o Judiciário. Para muitos, isso é uma clara retaliação a esses avanços da Lava Jato, pelos julgamentos, as investigações, julgamentos, as prisões. E eu quero ouvir a sua análise. Como é que o senhor analisa essa guerra entre Congresso e Judiciário e Ministério Público? Olha, Maria Lídia, nós estamos assistindo uma crise geral do Estado brasileiro.
Você veja que nos 3 setores, judiciário, executivo e legislativo, você não tem harmonia. Eu gostaria de começar essa resposta com um conceito que é jurídico e que é ético. O conceito de soberania. A soberania não é um atributo de um dos poderes separados. Ela só existe quando os 3 estão em harmonia. Caso contrário, você tem o abuso do poder de um em detrimento de outro. Então, o que nós estamos assistindo nesse momento no Congresso Nacional é o abuso. Os parlamentares conseguiram introduzir na Constituição de 88 a prerrogativa de foro, que não é tradição da Constituição brasileira, como uma prevenção a priori. Eles já se definiram dessa maneira para não sofrer as investigações e as punições que viriam da Justiça. É uma espécie de armadilha que eles já prepararam. E agora eles estão seguindo um roteiro que já foi apresentado na Itália de Berlusconi. Você tem esse movimento inicial da justiça, no sentido de punir os corruptos, mas você tem políticos que entram nessa onda, né, e que retalham, então que dão o troco no sentido de colocar normas, leis que os protegem contra o andamento da justiça. Agora, procuradores e magistrados não estão ouvindo calado, né? Eles também estão se movimentando e há quem entenda que eles tenham também armas a apresentar e que ameaçam desarmar a armadilha, essa que é do foro privilegiado ao qual o senhor há pouco se referiu. Procuradores e magistrados estão reagindo contra aquilo que entendem ser uma ameaça à sua independência no exercício das suas funções ou estão agindo quando vão à Câmara, ao Supremo Tribunal Federal, na defesa de interesses próprios ameaçados? As duas coisas, Maria Lídia, é isso que é o dramático. É muito difícil hoje você discriminar aquilo que é uma reivindicação corporativa, aristocrática em determinados momentos, daquilo que é uma causa justa de defesa de um poder da República que é importantíssimo. Então, esse é o ponto que me parece mais grave na atual crise. Você não sabe discriminar quem é responsável por quê. Então, essa dificuldade é própria de um Estado que está em convulsão. Então, veja, quando você tem um presidente da República provisório, né? Ele é legítimo porque foi introduzido no poder por meios legais, né? Mas ele é provisório. Você tem um presidente do Senado que está ameaçado com vários processos junto ao Supremo Tribunal Federal. Você tem um presidente da Câmara dos Deputados que também é provisório, né? Então, a provisoriedade do exercício do poder no Brasil traz resultados graves. E no caso dos senhores juízes, dos senhores promotores, eles deveriam deixar muito claro os dois elementos. Aquilo que é defesa da justiça e do direito de exercer livremente o seu munus, daquilo que é defesa dos seus privilégios. Agora, professor, as investidas, tanto na Câmara como no Senado, contra Ministério Público, Polícia Federal e também o Poder Judiciário, são investidas que estão recebendo o nome aí de a pauta da imoralidade. É isso que o senhor identifica? Eu identifico, sim. Veja, Maria Lídia, há muitos anos eu sou crítico do Poder Legislativo brasileiro. Certa feita, eu fiz um artigo na Folha de São Paulo chamado Prostíbulo Risonho, que se referia justamente ao Congresso Nacional. E sofri a retaliação do Roberto Cardoso Alves, fui processado, inclusive. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise do sistema representativo das mais graves desde o século XX. Eu acho que é preciso ter muita responsabilidade e mudar o mínimo possível para que a moral pública, que a ética volte a funcionar, pelo menos em termos, por exemplo, dos conselhos de ética. As decisões dos conselhos de ética, tanto do Senado quanto da Câmara, são escandalosas, são antiéticas. É um testemunho contra a sua própria função.
E a questão da legitimidade, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o senhor mesmo acaba de lembrar que está sob ameaça, né, de enfrentamento ali ao judiciário. São tantas as denúncias contra ele. E ele tem legitimidade para liderar essa movimentação, inclusive projeto de lei que ele está agilizando sobre crime de responsabilidade de procuradores de justiça, de juízes, de magistrados de instâncias superiores. Ele tem legitimidade para isso? É muito difícil, porque nós estamos enfrentando um problema ético que é fundamental, que é o do conflito de interesses. Até que ponto ele está, de fato, legislando de universa para todos e para cada um, ou até que ponto ele está avançando salvaguardas para a sua própria pessoa. Então, esse é um ponto que precisa ser bem analisado. Eu acho que você tem toda a razão de colocar essa questão. E até que ponto existe um conluio entre os poderes, o próprio legislativo e executivo? Porque executivo, de certa forma, é refém do legislativo para a aprovação de projetos do seu interesse, para o sucesso desse governo, como o senhor lembrou, que tem esse tom de que é provisório. Pronto, que é provisório. A pergunta aí nesse caso, existe essa cumplicidade? Ela é clara, ela é evidente para quem está atento a todas essas interlocuções, de que interessa sim ao Palácio do Planalto, que Renan Calheiros permaneça onde está, que dê esse aperto no judiciário e que segure as pontas até o término do mandato dele, na medida em que ele lidere para a aprovação de projetos de interesse do poder? A começar com esse projeto do orçamento, né? Sim. Essa questão do gasto orçamentário. Mas veja, eu acho que qualquer brasileiro que se sente na cadeira da presidência da República será, mantendo-se essa estrutura, será refém das maiorias e de quem controla a mesa do Senado e da Câmara. Isso é um problema gravíssimo da estrutura do Estado brasileiro. Um desafio tanto, né? Desafio a questão enorme. Em nome da governabilidade a que se chega a submeter. Exatamente. A última questão, para encerrar, saindo das nossas fronteiras, qual é o potencial de contágio, professor, mundo afora, dessa forma de pensar do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump? Eu acho que ele justamente é um dos exemplos, depois de Berlusconi, depois de Sarkozy e de outros, um exemplo da dificuldade de formação de lideranças democráticas nos Estados nacionais. É quando você não tem lideranças democráticas capazes de executar eficazmente planos de governo, aparecem outsiders que se dizem apenas gerentes de empresa ou magnatas bem-sucedidos. Com um apelo demagógico, evidentemente que a fórmula é eficaz. É mais eficaz no sentido de disseminação, uma onda que pega? Exatamente, e isso vai pegar em muitos outros países e eu não tiro a possibilidade de ocorrer aqui no Brasil. Muito obrigada, professor, uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir as notícias do esporte. Hoje tem rodada do Brasileirão. E tem também seleção brasileira. O Brasil entra em campo para enfrentar o Peru pelas eliminatórias. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Eu tenho 5 anos e sou filha única.
Mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando eu fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Para os que correram, para os que lutaram, para os que torceram, para os que se destacaram. Está chegando a hora da grande premiação do futebol brasileiro. Vem aí, 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. Agora temos as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. A seleção brasileira entra em campo na madrugada de hoje para enfrentar o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo e, se vencer, praticamente garante a vaga para a Copa de 2018. Pois é, Estela, se ganhar, só vai ficar faltando uma vitória em 6 jogos restantes para carimbar o passaporte para a Rússia. Nada mal para um time que gerava dúvidas sobre uma eventual classificação. Sob o comando de Tite, são 5 jogos e 5 vitórias. Quase um recorde. Assim como a seleção brasileira está embalada pela vitória por 3-0 em cima da Argentina, os peruanos também entram em campo motivados por uma histórica goleada contra o Paraguai por 4-1 fora de casa. A equipe de Ricardo Gareca está a apenas 3 pontos da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2018 e aposta todas as fichas no meia Cueva, que atua no São Paulo e foi o maestro não só da vitória contra os paraguaios, mas também dos 4-0 do São Paulo sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro há 2 semanas. A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na Copa América Centenário no mês de junho deste ano. Na ocasião, a seleção brasileira, comandada por Dunga, perdeu por 1-0 dos peruanos e foi desclassificada da competição. Na ocasião, Paulo Guerreiro, que foi confirmado em campo nesta quarta pela equipe peruana, comandou a vitória, tirando a vaga do Brasil na competição e o emprego de Dunga. O técnico Tite reconhece a qualidade dos peruanos e diz que é preciso ter os pés no chão para não entrar em campo em clima de já ganhou. Entrou na briga Peru pela classificação. Nós estamos em busca de classificação para o Mundial. Temos a consciência de que esses jogos passados eles têm que ter uma marca amanhã. Jogar bem. Caso vença a partida contra o Peru, essa seleção brasileira vai igualar a marca da seleção de 70, única equipe a conquistar 6 vitórias seguidas nas eliminatórias. Seguindo o já tradicional rodízio da tarja de capitão, Tite resolveu premiar o volante Fernandinho e o jogador usará a faixa diante dos peruanos. Eu tenho certeza que isso daí vai me motivar ainda mais para tentar manter o mesmo nível do último jogo. Celso, esse time agora do Brasil que enfrenta o Peru, né, do último jogo, é completamente diferente, podemos dizer assim, principalmente pela liderança do Tite? Sem dúvida. É outra equipe, a motivação é outra, a confiança é outra. Vai ser um jogo difícil, claro, mas eu venho dizendo aqui toda vez que o Brasil vai jogar. Contra Equador, dizer, Equador é difícil, o Brasil venceu. Colômbia é difícil, o Brasil venceu. A Argentina é difícil, o Brasil venceu. Quer dizer, contra números não há argumentos e não vou ficar nem um pouco surpreso se o Brasil vencer de novo. Time por time, o Brasil é mais time. Vive um bom momento, só que o Peru também vem de um bom momento, especialmente pela goleada sobre o Paraguai jogando em Assunção. Enfiar 4 no Paraguai não é
tarefa fácil. Mas o Paraguai também hoje virou saco de pancada. Está perdendo agora também pelas eliminatórias. Futebol é momento, então os dois times estão bem, vamos ver. Claro. E se na seleção brasileira o momento é de euforia, na Argentina a situação olha de emergência, como diz o jornal Olé. Pois é, ocupando apenas a 6ª colocação nas eliminatórias, o time comandado pelo técnico Edgardo Balsa joga hoje contra a Colômbia em casa, num clima de tudo ou nada. A situação dos argentinos é desesperadora. Dos últimos 15 pontos disputados nas eliminatórias, a Argentina conquistou apenas 5. E o fantasma da crise segue rondando a equipe portenha. Os argentinos jogam contra a Colômbia às 9h30 da noite, tentando sair do incômodo 6º lugar nas eliminatórias. Os argentinos têm apenas 16 pontos na classificação geral e hoje estariam fora da Copa da Rússia. As 4 vagas estariam com o Brasil, que lidera com 24 pontos, seguido do Uruguai, que tem 23. A Colômbia, adversária do time de Messi hoje, ocupa a 3ª posição com 18 pontos, seguido por Equador e Chile, que estão empatados com 17 pontos. Pelos critérios da FIFA, apenas 4 países se classificam e o 5º vai disputar repescagem com os países da CONCACAF. Para a partida desta noite, a única mudança promovida pelo técnico argentino está no ataque. Sai Gonçalo Higuaín, entra Lucas Prato, que joga no Atlético Mineiro. E lo veo al grupo com muitas ganas, com muita força, que é o que a mim me tranquiliza. Mesmo com o calendário reservado para os jogos das eliminatórias, hoje teve início a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coisas do Brasil. Hoje tivemos um jogo à tarde, o Fluminense recebeu o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. A partida terminou empatada em 1-1. A rodada prossegue amanhã com mais 3 jogos, com destaque para o Corinthians, que enfrenta o Figueirense fora de casa, e Palmeiras, Santos e São Paulo só jogam na quinta-feira. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje você pode ver no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias em nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. O melhor da gastronomia brasileira está no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.